Me fala aí, pessoal. Alguma vez já aconteceu com vocês de vocês conseguirem de estar acontecendo alguma coisa assim muito boa na vida de vocês, de acontecer assim algo extraordinário, fora do comum, mas vocês se sentirem que não estão sendo dignos daquela ocasião, daquela sensação. Vocês acharem que aquilo dali vocês não são merecedores? Já aconteceu com vocês? Me fala aí, tá? Porque hoje eu vim falar sobre esse tema. É algo que soa muito absurdo. Quando a gente expressa, quando a gente verbaliza, soa absurdo. Porém, eu estava percebendo, é uma coisa muito frequente. A gente deixa só passar despercebido tudo isso. Passa praticamente invisível dos nossos olhos. Aí eu estava assistindo uma série e eu percebi isso e comecei a relacionar com alguns conhecimentos que eu já tive, umas situações que eu vivi também. E eu percebi que é real e passa despercebido. A gente às vezes quer muito, almeja muito determinada coisa. E quando a gente consegue aquilo dali, a gente se sabota. A gente pratica a autossabotagem. E isso não é autossabotagem em si. Isso se trata de uma coisa pior. Porque isso daí é um acontecimento, é um processo que acontece dentro da autopunição. É quando você se pune por não se sentir digno de determinada situação. Você não se sente merecedor de que algo bom aconteça com você. Olha que coisa absurda, absurda. E para mostrar que isso não é assim alguma coisa assim que é quase impossível de acontecer, que acontece em baixas quantidades e raramente, para mostrar isso, eu fui pesquisar, né, e encontrei aqui duas vertentes que abordam essa situação relacionadas à filosofia, que é em questão do existencialismo e do estoicismo. Eles já abordam isso, e como vocês sabem, essas são filosofias antigas, então isso mostra que é uma situação que já acontece há muito tempo. Há muito tempo já foi notado que pessoas passam por esse processo. E eu vou começar aqui abordando de acordo com a visão do existencialismo. Acho muito interessante o existencialismo. Ele defende que nós temos uma liberdade, nós somos condenados a ser livres, como Jean Paul Sartre falava. E isso daí é pesado. Como é que a gente consegue relacionar isso com o fato da autopunição, o ato da autopunição? Porque é o seguinte, pessoal, pensa só aqui comigo. As pessoas, elas adoram colocar a culpa das coisas que elas fazem nas outras. Quando acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que as pessoas procuram é alguém para pôr a culpa. Agora imagina só, você ter a consciência que você é totalmente livre e saber que tudo que acontece na sua vida são frutos de tomadas de decisões que você mesmo teve. Você ter que assumir a sua responsabilidade. Você não poder culpar ninguém e nada por conta do que dá certo ou do que dá errado na sua vida. Não é fácil. Dizer, que é fácil, não vem com esse papo não. Não tem como ser fácil. Isso daí exige muito da mente da pessoa. Exige muito desenvolvimento pessoal. Porque você está assumindo completamente a responsabilidade para si. E quando isso se relaciona ao fato de a gente receber coisas boas, tem muito a ver do fato da gente receber coisas boas
e não se sentir digno daquilo, tem muito a ver com a situação da gente pensar que vai acabar com aquilo. A gente vai, por exemplo, às vezes a pessoa deixa passar um relacionamento, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de mudança de vida, por quê? Porque ela tem medo de acabar com aquilo. Tem muito a ver com crenças limitantes também. E o existencialismo, ele vai levar justamente para esse ponto. Ele vai levar para o fato de que o que acontecer com aquilo vai ser consequência das decisões que foram tomadas pela gente. Isso é interessante demais, porque é realmente assim. Não tem como a gente negar que seja diferente. Só que aí, essa autopunição, ela vem como uma tentativa de fuga para que a gente consiga diminuir a preocupação e a possível ou provável culpa que teríamos ao estragar determinada situação. Olha só que loucura, cara. Então, como a gente já fica com receio de estragar aquilo, nós pegamos e vamos se punir, deixar de viver aquilo, não vamos nos permitir viver determinadas situações, porque dessa forma a gente entende que a gente não vai ter culpa depois. Que absurdo, né? E é muito, muito recorrente. Aí vocês pegam que é mais um ponto que é extremamente recorrente. Acontece muito das pessoas deixarem de viver determinadas situações pelo medo de fracasso, né? E percebam que está tudo interligado. Impressionante, impressionante isso daí. Está tudo interligado ali. Então o existencialismo ele traz essa linha de entendimento para a autopunição. Agora partindo para o estoicismo. Primeiramente falar aqui para vocês, há um tempo eu já ouvia conteúdo sobre estoicismo, só que eu só fui ter uma noção melhor depois que eu comecei a ler. Depois que eu pratiquei a leitura desse tema, que eu fui ter uma noção maior de como realmente era a ideia deles, a linha de pensamento deles. E é uma tristeza, uma tristeza que eu vi que muito do conteúdo que eu consumia era puramente aqueles conteúdo de inteligência artificial. Atualmente eu reconheço que é praticamente sempre inteligência artificial. E essa abordagem do estoicismo fez assim inflar uma bolha assim que meio que saturou esse tema de uma forma que fico triste de ver um assunto, uma ideia tão poderosa que hoje ninguém dá mais a mínima. Já ninguém mais fala de estoicismo. É porque foi abordada de uma forma meio que equivocada. Viram que havia necessidade desse tema ser abordado, as pessoas se sentiam bem ouvindo, aí foram e só jogaram nas inteligências artificiais e criaram milhares de conteúdos robotizados, e aquilo dali ficou na mente da rapaziada e hoje a gente acha que estoicismo é aquilo dali, algo mecanizado, mas não é, uma ideologia muito poderosa, uma ideologia extremamente poderosa. E eles acreditam, né, que a gente tem que deixar de lado o que não que não podemos mudar, né? Cadê aqui o que... ele fala que a gente deve deixar de lado o que foge do nosso controle, e a única coisa que a gente pode controlar são as nossas atitudes, as nossas percepções, como a gente interpreta determinados acontecimentos. Acontecimentos que fogem do nosso controle, a gente não pode focar energia, ficar se sentindo mal por aquilo. E aqui a gente chega num outro ponto,
que é a questão da crença limitante. Por exemplo, um relacionamento. A pessoa deixa de viver um relacionamento, ou então a pessoa deixa de adquirir um trabalho, um cargo, porque em ocasiões passadas ela já fez isso e fracassou. Aí também já entra o medo do fracasso. O ciclo, todo aquele ciclo que eu já conversei aqui com vocês relacionado a isso, um vídeo especificado sobre esse tema, tá? Que eu vou deixar aqui nos cards aqui. E o estoicismo ele traz isso novamente à tona, essa questão da gente ter essas crenças limitantes, a gente deixar que a nossa interpretação inunde o nosso interior a ponto de que a gente se sinta desconfortável com o que é bom pra gente, com o que a gente está recebendo de bom. Isso é extremamente preocupante, rapaziada, porque a gente tem que se sentir digno. Nós temos que saber que somos merecedores, a gente faz isso. Às vezes a gente se esforça tanto, trabalha, estuda e quando consegue aquilo dali, aí vai e se sabota, porque almejou tanto aquilo dali que quando conseguiu ficou com medo de perder e isso já leva ao comportamento de autopunição, você se auto-sabota, aí fracassa. Na próxima tentativa você já tenta com menos intensidade e aquilo dali vai virando assim uma bola de neve até você ficar totalmente na merda. É complicado, rapaziada. A gente tem que dar muita atenção para os detalhes que passam despercebidos aos nossos olhos. E tudo isso está muito presente na nossa vida. Por isso que é necessário a gente se atentar para as diversas situações. Rapaziada, e também a questão do estoicismo, ele nos ensina a superar isso. Vejo muito como superação, para que a gente possa entender que nós podemos ser dignos, que nós merecemos determinadas coisas boas. O que vem de bom, aquelas sensações agradáveis, nós merecemos isso. E tem outro ponto também, é que a sociedade, ela diz que para que a gente consiga uma vitória, temos que lutar muito. Não é assim. Nem sempre é assim. A gente não pode generalizar, não pode dizer que toda vez que eu quiser ter uma vitória, algo bom, uma sensação agradável, eu tenho que lutar muito. Não é assim. E isso também vai se tornando uma crença limitante. Porque quando você consegue alguma coisa que foi relativamente fácil, você duvida do seu esforço. A gente fica pensando, mas tem alguma coisa errada. Desde criança nós somos ensinados assim, nada tem que ser fácil, tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser trabalhoso. Mas às vezes acontece da gente conseguir um benefício real com um esforço que nos é natural. Às vezes é uma questão de uma maior aptidão para determinadas situações, que você se sente assim até desconfiado com aquilo. Você tem aptidão, você tem mais habilidade para determinadas atividades, aí você foca naquilo e com bem menos esforço do que a maior parte das outras pessoas, você consegue êxito naquele determinado assunto e você fica ali, mas tem alguma coisa errada. As pessoas, elas duvidam do potencial delas. A gente vive numa sociedade que foi moldada realmente para ser limitada. As pessoas limitam, o sistema limita as pessoas para que elas não consigam fazer coisas assim inimagináveis.
É realmente intrigante como é que isso acontece, mas de certa forma é de se entender, porque pessoas assim são mais fáceis de ser manipuladas, enfim. Não é uma discussão que eu quero entrar agora. E para a gente superar essa autopunição, que não é nada benéfica para a gente, nós temos que aceitar a nossa, assim, no meu ponto de vista, de acordo com as leituras que eu fiz, com as pesquisas, né? A gente tem que aceitar a nossa fragilidade de ser humano. Não estou falando de fragilidade relacionada à falta de masculinidade, é nada disso não. Estou falando nossa fragilidade comportamental. Nós somos humanos, erramos ao longo de toda a história e vamos continuar errando até o final da nossa história. Não tem jeito. E com isso, a gente tem que se permitir viver novas experiências. Não é porque você fracassou em um trabalho anteriormente que você vai fracassar em um outro. Não é porque a gente viveu determinadas situações em um relacionamento que nós vamos viver ou praticar as mesmas situações em outro relacionamento. Não é porque você viajou uma vez, se mudou de vida, tentou uma vez e acabou, faliu, ficou na merda, voltou, enfim. Não é porque aconteceu isso de errado uma vez que vai acontecer de novo. Não é assim, é tudo no seu tempo. A gente tem que se permitir aproveitar as experiências, porque em uma hora vai dar certo. É bem mais fácil a pessoa que se permite viver o fracasso ali 10 vezes encontrar o caminho certo do que aquela que viveu uma vez e ficou presa, tentando seguir um caminho mais seguro e praticando o ato da autopunição toda vez que aquele objetivo dela vai se aproximando. Tá entendendo? É uma coisa assim que a gente tem que aceitar essa nossa situação. Isso, na minha concepção, casa muito bem com as ideias do existencialismo e do estoicismo. Porque a gente fazendo isso, nós vamos permitir a superação. Vamos abraçar o fato de que somos livres para viver novas experiências, que nós não estamos presos nas antigas. E também vamos aí deixar de lado o acontecimento e vamos utilizar somente a nossa interpretação para absorver algo que agregue valor das situações já vividas anteriormente e nos tornarmos melhor. Na minha concepção é isso. É um norte, não é uma solução, porque a solução é individual em relação a isso, mas é um norte para que a gente possa iniciar essa trajetória de bem-estar, porque quando a gente começa a se sentir merecedor, além da gente aproveitar as oportunidades, além da gente abraçar o que é bom para nós, parece que as coisas vão se alinhando ali e o que nos faz bem vai chegando, vai se aproximando da gente. Então, vamos aproveitar as oportunidades, viver, se permitir errar de novo se necessário, mas é claro, né? Sempre analisando tudo e absorvendo o que for de melhor, tá, rapaziada? Se você chegou até aqui, pessoal, deixa aí nos comentários, Wilson, tô aqui. É de extrema importância saber que vocês chegaram até o final do vídeo. Se vocês tiverem alguma coisa relacionada ao tema, ou então quiserem falar de algum tema aí que seja abordado, deixe aí nos comentários que eu vou estar trazendo um conteúdo aqui pra gente, tá? E agradeço muito a atenção de vocês, rapaziada. Valeu!